Você já percebeu como é fácil se esquecer de você enquanto tenta cuidar de tudo e de todos? Quantas vezes você colocou suas próprias necessidades no fim da fila, engoliu o que sentia, deixou para depois o que mais você precisava fazer? E talvez seja por isso que o cansaço nunca vai embora. Não é falta de força, nunca foi. É o peso das responsabilidades que você assumiu por medo de decepcionar, por costume de dar conta de tudo, por acreditar que precisava sustentar o mundo para merecer um pouco de paz. Mas algo muda quando você vira o olhar para dentro. A mente respira. Você para de correr atrás do que não controla e começa a enxergar o que sempre esteve claro. A sua vida precisa de você. O estoicismo repete isso como um lembrete diário. Você não veio ao mundo para dar conta de tudo. Você veio para não se perder de si. A paz aparece quando você entende o que é seu e o que não é. Imagine viver sem se diminuir para agradar, sem precisar ficar quieto para evitar conflito, sem tentar sustentar tudo sozinho. Imagine recuperar seu espaço, ouvir o que você sente e perceber que existe mais força em você do que imagina. É isso que os estoicos querem que você enxergue. A força de decidir onde sua energia vai, onde seu tempo fica e onde sua paz permanece. A força de se tratar como alguém que importa. A partir de hoje, você vai aprender a enfrentar as situações com mais calma, a proteger suas emoções com maturidade e a tomar decisões que realmente fazem bem a você. As práticas deste vídeo transformam confusão em clareza, ansiedade em presença e desgaste em direção. Porque quando você finalmente decide cuidar de si, o mundo deixa de te engolir e você começa, enfim, a viver a sua própria vida. Antes de começarmos, só vou te pedir duas coisas. Curta esse vídeo e se inscreva no canal. Assim, esse conteúdo pode chegar em mais pessoas que precisam relembrar sua força. Agora, vamos direto à nossa primeira lição. Número 1. Não se diminua para caber na vida de quem não te respeita. Você já percebeu como a gente começa a desaparecer aos poucos quando tenta segurar alguém que não faz o mínimo para ficar? É sempre nos detalhes. Naquele tudo bem que não está nada bem. No silêncio que engole o que você queria dizer. Nas concessões que você faz para evitar briga, mesmo sabendo que está doendo. Existe uma verdade que ninguém gosta de admitir. Você pode perder a si mesmo tentando não perder alguém, e quase sempre acontece do mesmo jeito. Você aceita migalhas emocionais porque quer acreditar que é suficiente, passa pano para faltas de respeito, engole desculpas sem sentido, tolera feridas que se repetem, tudo por medo de ficar sozinho. Mas a solidão que você teme não chega perto da solidão de conviver com alguém que te diminui. Os estoicos entendiam isso com muita clareza. Para eles, tolerância não é virtude quando custa a própria dignidade. Tolerar tudo não é bondade, é uma forma lenta de abandono próprio. Pense numa ponte, ela nunca desaba de uma vez. Primeiro ela trinca por dentro, depois perde a força, até chegar ao ponto em que não sustenta mais nada. Você vira essa ponte quando carrega pesos que não foram feitos para você. Montaigne dizia que ninguém pode ser leal ao mundo inteiro sem antes trair a si mesmo. E é exatamente isso que acontece quando você se curva demais para caber na vida de alguém. Você vai sumindo por dentro. Relacionamentos saudáveis têm fluxo. Você dá, o outro dá, você cuida, o outro cuida, você segura, o outro segura. Mas quando só você sustenta tudo, você deixa de ser pessoa e vira apoio. E apoio, quando vira obrigação, ninguém nota, ninguém valoriza, ninguém reconhece. É usado enquanto aguenta e descartado quando quebra. A prática estoica é simples e libertadora. Limites não afastam as pessoas certas. Limites só deixam claro quem realmente deveria ficar. Quem te ama não teme os seus limites. Teme te perder por ultrapassá-los.
Quem te quer bem não pede submissão, pede sinceridade. Quem te valoriza não se incomoda quando você diz não, se incomoda quando você se abandona. Então faça uma pergunta honesta. Quanto de mim eu precisei abandonar para manter essa pessoa na minha vida? Se essa pergunta pesa no peito, se te encolhe por dentro, se faz sua voz tremer só de pensar na resposta, então a verdade é clara. Você não está perdendo a pessoa, você está perdendo a si mesmo. E no fim, a realidade é dura, mas libertadora. Perder alguém dói, mas perder a própria identidade destrói. Por isso, volte para si, recupere-se, reconstrua sua presença e se coloque novamente no centro da sua vida. Limites não são muros, são portas que você fecha para proteger a única coisa que, se você perder, não tem substituto: você. 2. Comece a controlar suas emoções. Você já reparou como sempre existe alguém tentando testar o seu limite? Às vezes, é uma frase atravessada, um gesto impaciente, um comentário que não precisava existir e quando você percebe, já não está escolhendo como agir, está apenas devolvendo o caos que recebeu. Os estoicos tinham uma verdade dura, mas libertadora. Quem te irrita te controla. Não porque o outro seja poderoso, mas porque, naquele instante, você colocou nas mãos dele aquilo que deveria ser seu. Nenhuma pessoa vive com liberdade verdadeira enquanto o humor dos outros ainda decide o que ela sente por dentro. Pascal dizia que um homem forte domina seus impulsos antes que seus impulsos dominem sua vida. E é exatamente isso que estamos perdendo hoje. A capacidade de fazer uma pausa antes de reagir, de respirar antes de responder, de observar antes de estourar. Pense na sua mente como uma taça de água. Quando está tranquila, qualquer toque cria ondas suaves que logo desaparecem. Mas quando está agitada, basta um gesto mínimo para tudo transbordar. A maioria vive assim, transbordando, respondendo sem pensar, permitindo que qualquer provocação determine o ritmo do dia, como se não houvesse escolha. O estoicismo aponta para o caminho contrário. Ele te ensina que nenhuma emoção deve atravessar a porta da consciência sem ser vista e que toda reação impulsiva sempre cobra caro depois. A raiva fere primeiro quem a sente. O medo paralisa antes mesmo de existir perigo real. A insegurança cria inimigos imaginários antes de identificar um verdadeiro. As emoções são como um volante. Quando você entrega nas mãos dos outros, perde o rumo. Quando assume o controle, decide a estrada. Por isso, controle emocional não é virar pedra. Não é apagar sentimentos. É apenas colocar cada emoção no seu devido lugar para que ela não assuma o comando da sua casa interior. Quando alguém te provoca, respire. Quando alguém tenta te pressionar, observe. Quando alguém tenta te manipular, silencie. O silêncio não é fuga, é estratégia. A pausa não é fraqueza, é domínio. A calma não é ausência de emoção, é sinal de que você voltou para si. Se você quer entender até onde realmente pode ir, observe a sua capacidade de não reagir no calor do momento. Quanto mais você segura o impulso, mais poder você ganha sobre toda a sua vida. E a partir de agora, guarde isto com você. Você decide quem tem acesso à sua paz. Essa frase é o seu limite, seu escudo, a lembrança de que nenhuma provocação merece a chave da sua paz. Porque no fim, controlar suas emoções não é sentir menos, é sentir com consciência, agir com intenção e mostrar ao mundo com firmeza tranquila que a sua mente tem dono e esse dono é você. 3. Aprenda a se escolher antes de esperar que alguém te escolha. Você já percebeu como a sua própria mente pode se transformar numa inimiga quando você começa a duvidar de quem é? Pensar demais te esgota, te confunde, te faz inventar problemas que não existem e cria uma imagem distorcida de você mesmo, como se você fosse menor do que realmente é. E o mais difícil é que isso acontece em silêncio,
por dentro, enquanto por fora você continua vivendo, trabalhando, sorrindo, como se estivesse tudo bem. A verdade é direta. Quando você não gosta de si mesmo, o mundo inteiro vira um tribunal. Qualquer opinião parece uma sentença, qualquer crítica vira ameaça, qualquer silêncio vira rejeição. E sem perceber, você entrega sua autoestima para mãos que nunca souberam cuidar nem das próprias emoções. Os estoicos enxergavam esse padrão com uma clareza impressionante. Cícero dizia que a alma fica doente quando busca aprovação demais. Porque validação externa é como água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede sente. É isso que transforma a busca por aprovação num terreno perigoso. Você nunca chega lá, nunca se sente suficiente, nunca descansa. E imagine isso por um momento. Viver atrás de confirmação é como caminhar carregando um espelho pesado nas costas, tentando checar o tempo todo se o reflexo agrada alguém, se você está bonito o bastante, certo o bastante, aceitável o bastante. E o preço é cruel. Você desaparece dentro do reflexo e perde de vista quem você é de verdade. Mas existe uma virada poderosa. Talvez uma das mais profundas que alguém pode viver. Tudo muda no instante em que você decide ser o seu próprio ponto de apoio. Quando você se trata com respeito, você para de aceitar migalhas. Quando você se escuta, você para de buscar barulho lá fora. Quando você se valoriza, você para de mendigar presença, amor ou reconhecimento. E o mundo sente essa mudança, o jeito de andar muda, o tom da sua voz muda, as escolhas mudam, porque quem aprende a gostar de si mesmo não implora, não se encolhe, não gasta energia tentando caber em espaços que não são seus. Essa pessoa vive com uma paz tão verdadeira que ninguém consegue imitar. A prática estoica traduz isso com clareza. Não procure o bom nas pessoas, procure pessoas boas. Gente que soma, não que esgota. Gente que respeita, não que manipula. Gente que inspira, não que machuca. E não porque você precisa delas, mas porque finalmente você entende que não precisa abrir mão de si mesmo para ser aceito. E quando sua mente começar a te sabotar, e isso acontece com todo mundo, lembre-se, nem todo pensamento merece virar verdade. Grande parte do sofrimento humano nasce de ideias tortas que nunca deveriam ter sido alimentadas. E se essa lição falou com você, deixe nos comentários. Hoje eu escolhi gostar de mim. Pode parecer estranho assumir isso publicamente, mas essa é sua nova postura interna. Agora você não depende mais de aplauso, aprovação ou presença alheia. Porque no dia em que você se trata com amor, o mundo inteiro aprende, pela sua atitude, a te tratar com respeito. 4. Pare de terceirizar sua vida. Você já percebeu como tudo começa a se transformar no segundo em que você para de apontar para fora e começa a olhar honestamente para dentro? Existe uma força que nasce exatamente aí, uma força silenciosa, mas poderosa, que muda seu jeito de caminhar pelo mundo. Ela aparece quando você entende que suas escolhas, suas atitudes e até os seus erros fazem parte da história que só você pode viver. Nada disso exige perfeição, exige coragem. A coragem de admitir que ninguém vai arrumar sua vida por você, ninguém vai resolver o que dói em você, ninguém vai caminhar o trajeto que só suas pernas conseguem sustentar. Os estoicos chamavam isso de autogoverno. A capacidade de conduzir a própria vida como um capitão conduz um navio em mar aberto. E qualquer capitão experiente sabe que não controla o vento, não controla as ondas, não controla as marés, mas controla o leme, e isso muda absolutamente tudo. Agora imagine a cena. O céu escurece, o mar se agita, o convés treme. A reação automática é culpar a tempestade, reclamar da sorte, amaldiçoar o destino. Mas existe um detalhe que decide o final dessa travessia. Se você solta o leme, o mar decide por você.
É exatamente aqui que a maioria trava. E é justamente nesse ponto que a responsabilidade começa. Porque responsabilidade não é escolher o cenário, é escolher como atravessar o cenário. É nessa fronteira fina entre destino e escolha que Schopenhauer coloca uma frase que fecha tudo com precisão. O destino embaralha as cartas, mas somos nós que jogamos. Essa frase não fala de sorte, fala de postura. Diz que mesmo quando o mundo embaralha tudo ao seu redor, ainda é você quem escolhe qual carta colocar na mesa. E é essa escolha, pequena, íntima, que na maioria das vezes ninguém vê, que define o rumo da sua vida. Assumir responsabilidade não tem nada a ver com colecionar culpas. Tem a ver com colecionar consciência. É entender que o erro não é uma sentença, é um espelho. Ele não te define, ele te orienta. Mostra o que precisa ser ajustado para que você se torne quem ainda não conseguiu ser. Uma pedra no caminho pode ser aquilo que te derruba todo dia, ou pode ser o primeiro degrau para uma direção que você sempre adiou por medo. Responsabilidade também é maturidade emocional. Perceber que más decisões nascem de emoções ruins. É por isso que você não decide quando está tomado pela raiva, não promete quando está eufórico, não entrega sua paz a quem vive em guerra interna. É proteger seu tempo, sua energia e o futuro que você está construindo, um bloco de cada vez. Só você pode arruinar ou salvar a sua vida. Não é seu parceiro, não é sua família, não é seu chefe, não é seu passado. É você, com os hábitos que repete, com os limites que não coloca, com os silêncios que aceita, com as escolhas que faz quando ninguém está olhando. Parar de terceirizar sua vida é deixar de esperar que alguém reconheça o erro que nunca vai reconhecer. É sustentar sua dignidade mesmo quando não validam. É dizer não quando esperam sua rendição. É escolher o que fortalece, não o que anestesia. E antes de culpar qualquer pessoa, existe uma pergunta que vira bússola. O que realmente está nas minhas mãos agora? Quando essa pergunta se torna um hábito, tudo muda. Opiniões perdem força, distrações perdem espaço, medos perdem autoridade. E você começa a andar com uma firmeza que não depende da aprovação de ninguém. Assumir responsabilidade é isso. Ser seu próprio chão, seu próprio norte, seu próprio comandante. É o momento em que você para de esperar que a vida te carregue e decide carregar a própria vida com as duas mãos. 5. Não saia divulgando seus problemas. Você já percebeu como algumas dores ficam maiores quando você coloca nas mãos erradas? Nem toda pessoa que te escuta te entende. E nem toda pessoa que parece se importar realmente se importa. Essa é uma das verdades mais difíceis da vida adulta. Mas quando você entende, muita coisa deixa de te desgastar. O mundo está cheio de curiosos que fingem ajudar, de indiferentes que se passam por amigos e de gente que só se aproxima para medir onde você está frágil. Abrir sua alma para qualquer um é como deixar a porta aberta durante uma tempestade. Você não controla o que entra, nem o que pode ser levado embora. Os estoicos sabiam disso. Epicteto dizia que a palavra é vento, mas a vulnerabilidade é raiz. Porque tudo o que você revela deixa de ser só seu. E quando você entrega sua dor a alguém que não sabe cuidar, você acaba se machucando ainda mais, exatamente no momento em que precisava de apoio. Pense com honestidade. Existe um círculo muito pequeno de pessoas que realmente torcem por você. São as que te oferecem silêncio que acalma e não julgamento disfarçado de conselho. São as que seguram sua dor com respeito, sem transformar em opinião, fofoca ou vantagem. Seu coração é como uma chama. Nas mãos certas, ele ilumina. Nas mãos erradas, ele se apaga. A postura estoica começa aqui, escolher com cuidado quem merece ouvir o que passa dentro de você.
Nem todo ouvido merece suas confissões. Nem toda presença merece seus desabafos. Nem toda companhia merece entrar no espaço sagrado da sua intimidade. Algumas pessoas não querem te entender, querem te analisar. Alguns não querem te apoiar, querem te medir. Alguns não querem te ouvir, querem guardar a sua dor para usar depois. Por isso, antes de abrir o coração, faça a pergunta que evita muito sofrimento. Essa pessoa quer me acolher ou apenas me examinar? Sua paz vale mais do que a curiosidade dos outros. Sua mente vale mais do que a opinião alheia. E sua dor vale mais do que a boca de quem nem cuida da própria vida. A partir de agora, seja guardião da sua paz. Você não deve explicação para todo mundo. Não precisa abrir sua alma para qualquer um e não deve transformar sua vulnerabilidade em espetáculo. Você se fortalece quando escolhe melhor, você cresce quando observa mais e você se liberta quando entende que sua intimidade não é entretenimento, é território sagrado. 6. Seja bom, mas tenha limites. Algumas pessoas só aparecem quando precisam de algo e desaparecem justamente quando é você quem precisa de ajuda. Isso não é acaso, é um padrão. E quando a vida quer te ensinar, ela repete o padrão até você finalmente enxergar. É aí que surge uma verdade dura, mas libertadora. Quando você não reconhece o próprio valor, vira terreno fácil para quem só colhe e nunca planta. Existe um tipo de pessoa que não está ao seu lado. Está apenas perto do que você oferece. Elas não buscam você. Buscam o que você resolve, o que você entrega, o que você suporta. E se você não coloca limite, esse ciclo suga, desgasta e esvazia, até não sobrar nada de você para você mesmo. Os estoicos já sabiam disso. Cícero dizia que a verdadeira bondade exige sabedoria, porque bondade sem discernimento deixa de ser virtude e vira permissão, permissão para abuso, para descaso, para parasitismo emocional. A metáfora é simples e impossível de ignorar. Ser bom não significa ser chão, porque quem vive como chão é pisado até perder a própria forma. Isso não significa endurecer o coração, significa filtrar, guardar o melhor de você para quem também entrega o melhor de si. A bondade é sagrada, mas só floresce em solo fértil, nunca onde há egoísmo, ganância ou indiferença. Pergunte a si mesmo com sinceridade: essa pessoa cuida de mim como eu cuido dela, ou só coleta o que deixo cair? Se essa pergunta te incomoda, não é exagero. É diagnóstico. Você não está aqui para ser explorado, nem para carregar adultos nas costas, nem para mendigar reconhecimento de quem não reconhece nem a si mesmo. Limites não afastam pessoas, afastam abusos, não fecham portas, fecham feridas. E, principalmente, não te tornam frio, te tornam inteiro. E sim, assumir que sua bondade tem limite não é arrogância, é maturidade. Porque quando você aprende a proteger sua energia, você deixa de se doar por medo, por culpa ou por costume e começa a oferecer sua presença de forma consciente apenas a quem realmente merece estar perto. E existe uma última verdade que precisa ser dita com calma. Você não veio ao mundo para ser usado, você veio para ser visto, e quem não enxerga o seu valor não merece o privilégio da sua presença. 7. A única coisa que você controla de verdade é sua mente. Você já reparou como algumas pessoas se desgastam tentando controlar tudo ao redor? A opinião dos outros, o comportamento alheio, o destino, o que pode acontecer amanhã e mesmo assim continuam perdidas por dentro? É porque toda dor começa no mesmo lugar. Quando tentamos dominar aquilo que nunca esteve nas nossas mãos, enquanto ignoramos o que sempre esteve, a própria mente. Os estoicos entendiam isso com uma clareza brutal. Eles sabiam que controlar o mundo é impossível,
mas controlar a si mesmo é inegociável para quem quer viver com paz, direção e dignidade. É por isso que Epicteto dizia: a chave da liberdade está em focar apenas no que depende de você. E o que depende de você começa exatamente no ponto onde todo mundo foge. Seus pensamentos, suas interpretações, suas escolhas, seu caráter. Pense na sua mente como o leme de um navio. Se você abandona o leme, qualquer onda te leva para longe de si mesmo. Mas quando você segura o leme, mesmo durante a tempestade, você não controla o mar, mas tem direção, e é isso que salva. Trabalhar na sua mente é esse ato silencioso e poderoso de retomar o leme nas horas em que tudo tenta te puxar para fora do seu eixo. É aprender a filtrar o que entra, transformar o que fica e silenciar o que te afasta de quem você quer ser, e a vida não vai facilitar. Alguns vão lembrar apenas dos seus erros, outros vão distorcer suas intenções, e muitos nem notarão o seu esforço. Mas a vida nunca te pergunta: eles aprovaram? A pergunta real é: você foi fiel ao seu caráter? Porque quando você vive para agradar, o mundo te usa. Quando vive tentando controlar tudo, o mundo te decepciona. Mas quando começa a controlar a si mesmo, o mundo já não te derruba. Uma chama não controla o vento, mas controla sua própria intensidade. E é isso que a mantém acesa, enquanto tudo sopra contra. A prática é simples e profunda. Observe seus pensamentos antes de obedecer a eles. Questione suas reações antes de devolvê-las ao mundo e se mantenha fiel aos seus valores, mesmo quando ninguém estiver olhando. Perfeccionismo paralisa, comparação esvazia, falta de direção te faz vagar, não viver. Mas quando você trabalha a própria mente, recupera 3 forças que ninguém pode roubar: clareza, presença e firmeza. Você deixa de ser alguém que reage ao mundo e se torna alguém que constrói o próprio mundo por dentro. Deixa de ser alguém que implora e vira alguém que decide. Deixa de sobreviver e começa a despertar. Porque no fim das contas, existe uma diferença enorme entre viver perdido e viver consciente do leme que já está nas suas mãos. 8. Perdoar é liberar seu coração do que já passou. Você já percebeu como o ressentimento ocupa espaço dentro de você, mesmo quando o mundo lá fora continua seguindo? Guardar mágoas é como carregar uma mochila cheia de pedras. No início, dá para suportar. Mas, com o tempo, cada passo fica mais pesado, mais lento e mais doloroso. Para os estoicos, a dor não vinha do que aconteceu, mas do vínculo emocional que mantemos com o passado. E é exatamente por isso que o perdão não é um presente para o outro, é um presente para você. É um resgate da sua própria paz. Pense de forma simples: o ressentimento é uma corrente presa ao seu tornozelo. O perdão é a chave que você já tem nas mãos. Quando você não perdoa, não está punindo quem te feriu, está prolongando sua própria ferida. O passado vira uma âncora e você tenta seguir em frente, arrastando algo que já deveria ter sido deixado no fundo do mar. Nietzsche disse algo poderoso: a memória guarda, mas o coração não foi feito para armazenar veneno. E é isso que a mágoa se torna quando guardada tempo demais. Um veneno lento, silencioso, que corrói sua paz sem que você perceba. Perdoar não apaga o que aconteceu, apenas tira do passado o poder que ele tinha sobre você. O perdão devolve energia, limpa sua mente e abre espaço para o que realmente importa: presença, clareza e direção. A prática estoica é direta. Perdoar não é justificar, é libertar. Não é reconciliar, é soltar. Não é voltar atrás, é seguir em frente. Pergunte a si mesmo: o que eu ainda carrego que já não merece estar dentro de mim? E quando essa resposta surgir, lembre-se: soltar o que te machucou não é fraqueza, é maturidade emocional.
Quem tenta carregar tudo sofre mais. Quem libera, respira. Se esse vídeo está falando com você agora, escreva nos comentários: eu escolho ser leve. Essa frase é um compromisso silencioso com a sua paz. É você dizendo a si mesmo que sua história não será guiada por dores antigas. O perdão é a porta, a leveza é o caminho, e a liberdade começa no instante em que você decide atravessar. 9. A felicidade verdadeira só vem de dentro. Você já percebeu como a vida fica mais leve quando você entende que nada do que acontece fora tem poder total sobre o que acontece dentro de você? A liberdade que tanta gente procura não está em resultados, elogios ou momentos perfeitos. Ela nasce da virtude, da clareza e da forma como você interpreta o mundo. Os estoicos repetiam uma verdade simples: você nunca será realmente feliz enquanto depender do que não controla. Você não pode ter um coração leve enquanto sua mente estiver afundada num poço de ansiedade, medo e frustração. E quase sempre, esses sentimentos nascem de expectativas irreais, comparações silenciosas e tentativas de controlar o que nunca foi sua responsabilidade. Para criar uma força moral verdadeira, você precisa atravessar e não evitar as situações que fogem ao seu controle. Só se torna forte quem aprende a proteger o que é seu, mesmo quando o mundo não coopera. Pense na sua mente como uma casa. Você não decide quando chove ou quando venta lá fora, mas decide quem entra, o que fica e o que precisa sair para o ambiente continuar saudável. A verdadeira felicidade nasce exatamente dessa porta interior que só você pode abrir ou fechar. Marco Aurélio resumiu isso com uma frase poderosa: a vida é opinião. Não opinião no sentido superficial, mas no sentido profundo. Aquilo que você pensa sobre o mundo cria o mundo que você vive. Sua interpretação molda sua realidade emocional. Sua visão interna define a qualidade dos seus dias. Por isso, sua felicidade depende de 3 forças que sempre estiveram nas suas mãos: a sua vontade, que decide o que você nutre dentro de si, seus julgamentos, que dão significado ao que acontece, e o uso consciente desses julgamentos, que determina como você age diante da vida. Quando você aprende a governar essas 3 forças, a vida deixa de parecer uma batalha e se transforma em um caminho que você percorre com mais calma, presença e firmeza. A felicidade verdadeira não está no amanhã, nem no reconhecimento, nem na ausência de problemas. Ela está na forma como você responde ao agora, no modo como você pensa, escolhe, sente e age. Porque no fim das contas, a felicidade não é algo que você encontra, é algo que você constrói. Ela não está nos acontecimentos, mas na interpretação deles. Não está lá fora, está dentro de você. Está no único lugar onde você sempre teve poder, a sua própria mente. Se esse vídeo te ajudou a ver as coisas por um novo ângulo, deixe seu like, se inscreva, comente e compartilhe. Aqui, seguimos nos fortalecendo e aprendendo. Obrigado por assistir.